O tópico da nossa aula de hoje é permutação. Para a gente entender como funciona, vamos ver algumas definições aqui. Nós vamos ter alguns agrupamentos simples que a gente vai estudar no decorrer das aulas, que serão as permutações, que é o que veremos hoje, arranjos e combinações. O princípio fundamental da contagem, que foi o que a gente viu em aulas anteriores, é a principal técnica para resolver problemas de contagem. Nós vamos estudar diferentes maneiras, né, como eu já falei, as permutações, arranjos e combinações, que eles fazem, eles formam agrupamentos, certo? E isso por meio do princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. E ele desenvolve métodos para contagem para cada um desses tipos de agrupamentos que a gente tem. O de permutação, para a gente entender como é a permutação, a gente vai fazer a partir de exemplos para podermos compreender o que é que acontece, tá? O primeiro exemplo diz assim, ó, Aline, Bia, Cláudia e Diana são alunos do 6º ano de um colégio. E na classe ocupam a mesma fileira, de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 carteiras? Então, a gente, para fazer esse exemplo, resolver esse exemplo, colocando em mente que permutação, arranjo e combinação, nós teríamos fórmulas que são derivadas do princípio fundamental da contagem e da última aula que a gente teve, que foi fatorial de um número natural, a gente só precisa tentar analisar, associar tantos problemas às suas fórmulas. A fórmula da permutação, ela vai ser da seguinte forma: P de permutação, N é o número de possibilidades de que você tem, no caso aqui, o exemplo é o número de possibilidades, são as carteiras para as 4 meninas sentarem. Então, isso vai ser igual ao fatorial de N. Veja que aqui a gente usa diretamente o fatorial do número natural, nessa fórmula, certo? Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, permutação de N, o N é 4, porque nós temos 4 cadeiras, 4 carteiras para as 4 alunas sentarem. Então, isso vai ser igual a 4 fatorial. Resolvendo, simplesmente igual ao fatorial, tá? 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Então, a permutação dessas 4 meninas sentarem nessas 4 carteiras na fileira da sua classe vai ser 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, e 24 vezes 1, 24. Ou seja, vai ter 24 maneiras diferentes delas se sentarem nessas 4 carteiras na fileira. Sendo que essas 24 maneiras são distintas. Quando for para a 25ª, no caso, vai se repetir algumas dessas 24, ok? Vamos ver mais exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. Anagramas, pessoal, simplesmente você pegar uma palavra, por exemplo, aqui, prato, e trocar a disposição das suas letras. Colocar R, A, T-O-P. Isso aqui é um anagrama. Só mudei a posição do P, né? Botei lá para o final. Então, mas é um anagrama, mesmo que a palavra não tenha sentido, né? Como a gente vai ler aqui no restante da questão. Diz assim, ó. Utilizando todas as letras da palavra prato, P-R-A-T-O, e trocando-se de ordem, temos uma sequência de 5 letras que formam uma palavra, com sentido ou sem sentido. Não importa, anagramas não precisam ter sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama. Aí ele quer o número de anagramas formados, é a mesma coisa do número de permutações, certo? E ele quer que você descubra quais são o número de permutações da palavra prato, utilizando as 5 letras dela. Ou seja, nós temos aqui 5 elementos, né? O P, o R, o A, o T e o O. Cada letra é um elemento. Então, nós vamos calcular a permutação utilizando a fórmula. O P dos N elementos vai ser igual a N fatorial. Então, aqui nós temos 5 elementos, então no lugar do N eu coloco sempre o número 5. Logo, a permutação desses 5 elementos vai ser 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2 e multiplica 1. Quando eu resolvo essa multiplicação, eu obtenho o resultado igual a 120. Então, eu vou ter 120 anagramas diferentes, tendo ou não sentido, não importa se vai ter sentido, se a palavra vai ser uma palavra que tem um significado, enfim.
mas eu vou ter 120 anagramas distintos utilizando a palavra prato e as suas 5 letras. Vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo diz assim, ó, sejam os anagramas formados com as letras G, R, A, N, I, Z, O, e quantos começam e terminam terminam por vogal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, nesses tipos de questões que eles dizem que termina, começa por alguma letra, seja consoante ou vogal, a gente precisa primeiro descobrir quantas vogais eu tenho disponíveis, né? Tenho o A, tenho o I, tenho o O, ou seja, eu tenho 3 vogais disponíveis. Para analisar isso aqui, eu vou colocar 7 tracinhos aqui para representar as 7 letras que a gente vai dispor, porque em cada um desses tracinhos vai ficar uma letra e vai formar um anagrama toda vez que eu trocar de posição. Só que ele diz que na primeira posição tem que ser vogal. Eu tenho 3 vogais disponíveis para colocar na primeira posição, né? Já que eu separei aqui 3 vogais. Se eu utilizo a primeira aqui na primeira posição, sobra apenas 2 para a última, porque ele disse que é para começar e terminar por vogal, certo? Então, fazendo aqui separadamente, eu vou ter o seguinte. Quando eu tinha lá no princípio fundamental da contagem, a quantidade de possibilidades que eu tinha numa primeira posição, numa segunda posição, terceira e quarta, eu saía multiplicando. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Separadamente, eu vou ter 3 possibilidades na primeira posição do meu anagrama, que multiplica 2, que vai estar na última posição, certo? Ó, 3 da primeira posição, que eu tenho 3 vogais disponíveis, e 2 na segunda posição, que eu fico apenas com 2 vogais disponíveis. Quando eu utilizo um aqui, sobra 2 para cá, e utilizando um aqui, fica uma fora, que vai ficar aqui em uma dessas posições, não importa em qual lugar, tá bom? Veja que aqui no meio sobraram apenas 5 posições para a gente ocupar, certo? 5 letras para ocuparem essas posições. Nesse caso, nós vamos multiplicar pela permutação dessas 5 letras, certo? Porque ó, eu sei que esse 3 está representando a primeira posição, o 2 está representando a última posição, e a permutação de 5 vai ser as posições que estão no interior ali, que não vão importar se é consoante, se é vogal, tá? Então, resolvendo isso, nós vamos ficar com o seguinte, 3 vezes 2 dá 6, que multiplica a permutação de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No exemplo anterior, a gente fez a permutação de 5 e encontrou isso igual a 120. Logo, basta que eu multiplique 6 por 120 e eu encontro a quantidade de permutações que eu vou ter para o anagrama, utilizando as letras G, R, A, N, I, Z, O. Ok, vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo, ele fala o seguinte. Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem, na qual todos apareçam lado a lado. Então, de quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Então, primeiro exemplo aqui, ele pergunta de quantas formas distintas, né, as pessoas da família podem se distribuir trocando de posição na foto. Então, na letra A, a gente vai calcular uma permutação, certo? De N elementos. Quantos elementos eu vou ter para permutar? Eu tenho Giba, Gina, Carla, Luiz e Daniel. Eu tenho 5 elementos, que são 5 pessoas que vão aparecer na foto. Então, novamente, permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Logo, a permutação de 5 vai ser 5, que multiplica 4, 3, 2 e 1. Logo, a permutação de 5 vai ser igual a 120. A gente já fez isso, né, antes. Então, nós vamos ter 120 maneiras diferentes dessas 5 pessoas se disporem nas fotos trocando de posição. Ok, vamos para a letra B, então. A letra B diz assim, em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado. Primeira coisa, eu vou fazer aqui do lado um rascunhozinho, só para representar o seguinte, pai e mãe, certo? E aqui são os filhos. Vamos dizer que a foto tem que ficar assim, sempre o pai e a mãe juntos. Por exemplo, o pai e a mãe podem trocar de lugar aqui com esse filho. Ou depois ele pode trocar com esse outro filho, certo? Significa, então, que o pai e a mãe aqui tá como se eles fossem um só, ok? Então, nós vamos ter aqui permutação apenas de 4, né? 1, 2, 3, 4.
que eu vou multiplicar por uma observação aqui, que eu posso fazer o seguinte, eu posso ter o pai e a mãe primeiro, mas eu também posso permutar entre eles, colocar a mãe primeiro e o pai depois, certo? Ou pode aparecer pai e mãe do lado dos 3 filhos, ou pode aparecer mãe e pai do lado dos 3 filhos, trocando de posição com os filhos. Então, eu vou ter uma outra permutação dentro da permutação de 4, que vai ser uma permutação de 2. A permutação de 4 é o filho, o pai e a mãe junto e os outros 2 filhos, certo? E a permutação de 2 representa a posição que o pai e a mãe podem aparecer. Pode ser o pai primeiro e a mãe depois, ou a mãe primeiro e o pai depois, certo? Aí a permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Agora a permutação de 2 vai ser 2 vezes 1. Quando eu resolvo aqui, ó, permutação de 4, dá igual a 24. Isso eu já sabia, né? Que eu multiplico pela permutação de 2, que é 2. 24 vezes 2 dá 48. Então, nós vamos ter 48 maneiras diferentes de permutar a posição dessas pessoas na foto, sendo que o pai e a mãe sempre vão ficar lado a lado. Não importando se o pai fica primeiro, a mãe depois, ou a mãe primeiro e o pai depois, certo?